Só um recado antes da gente começar, eu já defini qual vai ser a primeira leitura coletiva que vamos fazer em 2024 e o cronograma já tá aqui embaixo, então prepare-se para ler O Menino do Engenho, de José Lins do Rego. Um livro fácil de achar, fácil de comprar, vou deixar os links aqui embaixo, porque a compra deles com os links que eu deixo aqui ajuda o canal, então tem tanto a opção da Amazon quanto na estante virtual e eu vou deixar o cronograma aqui embaixo pra gente começar a ler juntos esse clássico da literatura brasileira. Mas hoje eu vou trazer resenha, sim, hoje tem resenha, tô bem contente porque a gente tá quase chegando na resenha 400. E esse ano eu vou fazer menos resenhas gravadas assim, mas mesmo assim eu quero continuar avançando nessa contagem. E eu achei que agora é o momento certo de trazer a resenha de um livro que eu estou lendo há meses. Se eu tivesse terminado a tempo no ano passado, ele ia ganhar o troféu Eternidade Literária, porque eu tô lendo assim há mais de 6 meses, não porque ele seja difícil ou ruim, mas é porque eu tô saboreando. É daqueles livros pra gente ler aos pouquinhos, assim. E agora que teve as férias, eu acabei terminando de ler. É uma leitura maravilhosa pra ler quando a gente tá de boa na praia, tranquilo. Ele se chama O Infinito em um Junco e é de uma espanhola chamada Irene Vallejo, que é bem jovem pela foto aqui. Ela é realmente muito nova, mas escreve de maneira absolutamente deliciosa. E aqui ela se propõe a falar, como indica o subtítulo, da invenção dos livros no mundo antigo. Eu já vi outros livros de história sobre os livros, mas lendo esse livro eu percebi que eu não sabia nada sobre a história realmente dessa mídia mágica e sensacional que é o livro. E para ilustrar um pouquinho dos encantamentos e das histórias que esse livro trouxe, eu vou contar uma delas para vocês, uma história que se passa no primeiro século depois de Cristo, no ano 79, numa cidade que ficava muito próxima da capital do Império Romano, uma cidade chamada Herculano. Herculano ficava vizinha de uma outra cidade, uma cidade que essa sim é muito visitada, muito conhecida, muito famosa, Pompeia. Isso já te diz alguma coisa? Talvez não, algumas pessoas já sabem. Pompeia foi uma cidade romana devastada por um vulcão chamado Vesúvio, no ano 79 depois de Cristo. Esse vulcão, o cone dele ainda é visível. Eu acho que ele está inativo, mas nunca se sabe, né? Explodiu 2000 anos atrás, isso em termos geológicos não é nada. Pode bem estar ainda ativo e ter uma erupção a qualquer momento. Mas o fato é que os romanos não sabiam identificar os sinais, né? A fumacinha saindo, o tremor, enfim. Foram pegos de surpresa pela erupção. Tanto os cidadãos de Pompeia quanto dessa cidade que eu comentei, Herculanum. E o que aconteceu foi uma tragédia horrível, morreu muita gente, os restos dessas pessoas que morreram ainda podem ser descobertos, os escavadores, os arqueólogos conseguem tirar o molde do corpo de pessoas retorcidas que ficou preservado no meio da lava endurecida, então é uma coisa assim bem macabra e bem fascinante, mas ao mesmo tempo que houve uma tragédia com a destruição de uma cidade inteira, com tudo que havia nela, também aconteceu uma espécie de milagre, uma cápsula do tempo que foi redescoberta no século XVIII, 1700 anos depois da erupção. Foi possível trazer essas duas cidades de volta para a superfície e se descobriu ruas, casas, pichação nas paredes, afrescos com pinturas ainda coloridas no interior das casas. Muito do que a gente sabe sobre a vida dos romanos, a gente aprendeu graças às escavações dessas cidades soterradas pela lava. E em Herculano, por exemplo, essa é a história que eu quero contar para vocês, descobriram uma vila, que eles chamaram de Vila dos Papiros, foi o apelido dado. Descobriram uma vila muito rica de algum patrício aristocrático romano muito poderoso, que abrigava uma biblioteca com nada menos que 2.000 livros. Esses livros também foram devastados pela lava e também foram carbonizados instantaneamente. Mas, veja só, quando os arqueólogos descobriram esses livros, eles estão assim, ó, vou deixar a imagem aqui do lado. Aparentemente parecem só uns troncos de madeira, nem se diria que eram livros. Mas quando os arqueólogos descobriram esses tocos de madeira, pretos, carbonizados, que não dava para ler nada, surgiu uma esperançazinha. E se algum dia a gente conseguir, a gente tiver tecnologia para desenrolar esses papéis, para ler o que está escrito ali? São 2.000 livros que vieram diretamente da antiguidade.
Estão queimados, é verdade, mas existem ainda, porque os outros livros do mundo antigo não sobrevivem tanto tempo. Eles são corroídos pelos insetos, a própria umidade faz as páginas de papiro e de pergaminho embolorarem, desaparecerem, desmancharem na mão em muito menos do que 500 anos. Quase nada chegou nos dias atuais. Essas coisas carbonizadas são a única biblioteca preservada do mundo antigo. Eles se perguntaram, será que algum dia a gente vai ter capacidade de desenrolar esses rolos de papel e ler o que está escrito neles? Tiveram que esperar mais de 200 anos, né? Foi descoberto isso em 1780, por aí. E é agora, no século XXI, que finalmente a gente tem alguma expectativa, alguma esperança de que isso vai ser possível. Cientistas já perceberam que desenrolar os rolos de papel não vai ser lá muito fácil, porque eles estão muito prensadinhos, né? Dá pra ver direitinho como eles estão grudados em si. Mas eles perceberam que dá pra colocar os rolos de papel em máquinas de raio-x, em máquinas de tomografia. Existem uma série de novas tecnologias que envolvem até acelerador de partículas. Eu não sei explicar muito bem qual que é a tecnologia envolvida, mas eles conseguem fazer uma espécie de mapeamento, um scanner do que tá ali contido naqueles rolos, naquelas camadas de papel enrolado. E com a ajuda de inteligência artificial, sempre ela, eles acham que vai ser possível distinguir padrões, ver o que é contraste de tinta, o que não é, mesmo os rolos estando carbonizados. Para isso, precisa treinar máquinas, treinar muita máquina, precisa de programação, precisa de muita gente trabalhando, um esforço realmente muito grande. Um grupo de patrocinadores, inclusive, lançou um desafio, lançou um concurso, né? Eles prometem pagar até $1 milhão para o primeiro programador maluco que conseguir ter acesso aos dados tomográficos e treinar uma inteligência artificial para conseguir decifrar, pegar trechos de texto, não precisa ser nem o texto completo. Alguns trechos de texto já tá valendo. Eles prometem pagar $1 milhão. E isso tá disponível num site que se chama Vesuvius Challenge. Enfim, por que tanta empolgação assim? Por que tanta euforia para tentar desvendar o que está contido nesses rolos? Ainda tem a esperança de encontrar textos inéditos de autores como Platão, Aristóteles, Virgílio, Sêneca, Plutarco, todos aqueles do passado que a gente sabe que escreveram textos que se perderam. Tem tragédias de Eurípides, Ésquilo, Sófocles que se perderam para sempre. Se aquelas que a gente conhece como Édipo Rei ou Electra ou Medeia já são sensacionais, imagina as perdidas. Pode ter coisa maravilhosa perdida ali naqueles 2.000 livros encontrados na biblioteca de Herculano. Se isso acontecer, a gente vai ter mais um capítulo muito empolgante numa história fascinante dos livros antigos que a Irene vai contando aqui nos seus muitos e muitos episódios. São todas histórias fascinantes como essas. Histórias que mostram pra gente que a invenção do livro, como a gente conhece hoje, não surgiu de uma hora para outra. Você deve ter notado, talvez você nem soubesse, que nos tempos da erupção do Vesúvio, os livros não tinham esse formato que a gente usa hoje, de páginas encadernadas, costuradas aqui na lombada, com um espaço aqui para dizer qual é o nome do livro. Esse formato de livro se chama códice, codex. Foi inventado pelos romanos também e ainda era uma coisa meio nova lá no primeiro século, na época da erupção. Mais comum naquela época era o formato anterior. Os livros eram enrolados. O único exemplo que eu consigo lembrar desse tipo de livro que sobrevive aos dias atuais tem função ritualística. É a Torá, né, que eles usam em momentos muito solenes. Por exemplo, no ritual de passagem do Bar Mitzvah, né, os meninos leem a Torá com os rolos abertos, assim. Então tem esse resquício desse passado muito remoto em algumas religiões, mas tirando esses exemplos, o formato do rolo se perdeu completamente. E outra coisa que não se usa mais é o suporte desses livros, que não eram feitos de papel, como a gente usa hoje. O papel foi inventado na China e só chegou à Europa Ocidental no meio da Idade Média. Antes disso, eles se viravam com outros suportes. Por exemplo, o pergaminho, que nada mais é do que peles de animais
que são maceradas, alisadas, enceradas. É um processo super complexo para formar uma superfície lisa. Ou eles usavam o papiro. O papiro é uma espécie de avô do papel, porque ele também tem origem vegetal. Para quem não sabe, papiro é o nome de uma planta, uma espécie de gramínea, que crescia nas margens bem férteis do rio Nilo. E, portanto, o papiro foi inventado pelos egípcios antigos. Eles descobriram que dava para usar a fibra dessa planta em duas direções, né? Na horizontal e na vertical. Colocar assim e prensar bastante, porque aí a seiva da planta ia soltar uma espécie de goma que fazia com que colasse. Então, o papiro é um papel vegetal mais antigo, mais rudimentar, que foi revolucionário, porque ele era leve, ele era flexível, ele se enrolava, ele era muito mais prático do que as superfícies anteriores que os egípcios usavam. E que superfícies são essas? Eu posso ficar o dia inteiro falando das coisas que eu aprendi nesse livro. Antes da invenção do pergaminho e do papiro, como que a humanidade ocidental escrevia? Bom, eles usavam as tabuletas, as placas de argila, que eram, nossa, imagina, era muito pesado, era muito pouco prático, mas era o que existia para você conseguir escrever. Pegue um pedaço de argila, na internet dá para encontrar algumas pessoas simulando isso, molde num formatinho aí que for conveniente para você, e enquanto a argila ainda está fresca, você pega um instrumento, que pode ser um pedacinho de madeira, um cabinho, tudo, e você imprime os formatinhos das letras que você quer escrever. Esse tipo de escrita se chama escrita cuneiforme e foi inventado pelos antigos mesopotâmicos, civilizações que são ainda anteriores aos romanos, aos gregos, até aos egípcios. Eu estou falando dos acádios, assírios, babilônicos. Eles inventaram esse tipo de escrita que se fazia com esse pauzinho de madeira que se apertava e formava padrões, e assim eles formavam palavras. Foi assim que eles escreveram a primeira grande aventura conhecida, que é a Epopeia de Gilgamesh. Uma história que traz a jornada do herói do mesmíssimo jeito que a gente conta até hoje e que foi descoberta assim, em placas de argila com escrita cuneiforme. Hoje a gente tem acesso a vários textos que vieram da Mesopotâmia porque eles ficaram preservados na argila, na pedra mesmo. É graças a isso que sobreviveram aos dias de hoje. Mas vamos combinar que não era nada prático, né? Como é que você ia ficar levando tabuleta de argila para cá e para lá? Pense na revolução que não foi quando a civilização egípcia inventou o tal do papiro. Muito mais leve, flexível, prático, dava para enrolar. Isso não significou só uma invenção que veio do nada. Isso significou poder econômico, político. Os egípcios dominavam essa tecnologia e eles exportavam muito caro os rolos de papiro para todo o mundo antigo. Todas essas são histórias que a Irene vai contando aqui no Infinito em um Junco. Junco, que ela traz no título, é uma referência aos juncos de papiro. São esse tipo de planta que deu origem à primeira modalidade de papel e que permitiram que a humanidade expressasse pela primeira vez os seus sonhos, as suas fabulações, as suas ficções, as suas fantasias, os seus jogos de poder, as suas hierarquias. Praticamente essa invenção dos egípcios em cima desse junco, dessa plantinha, é o que permitiu a civilização ocidental de acontecer. Esse livro, então, é recheado dessas maravilhosas histórias. Eu não vou conseguir nem resvalar na superfície das histórias interessantes que ela traz aqui. O desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da ideia de alfabeto, porque parece tão óbvio pra gente. Nós escrevemos palavras formadas por letras que representam sons, vogais e consoantes. Se você pensa que o desenvolvimento dessa lógica de escrever foi fácil, foi automática, você está muito enganado. Basta lembrar que os antigos egípcios não usavam esse tipo de escrita. Eles tinham escrita, mas era a escrita por hieroglifos, desenhos, infinitos desenhos, cada um deles representando uma palavra diferente. Então eram necessários milhares de desenhos diferentes para corresponder às milhares de palavras que existiam na língua. Era necessário você estudar uma vida inteira para você ser capaz de escrever uma simples frase, porque você tinha que decorar
o hieroglifo correspondente a cada palavra. Veja só o avanço que não foi a invenção de 20 e poucas letras capazes de ser combinadas de todas as maneiras possíveis e de dar significado a todas as palavras que nós conhecemos e que nós ainda viríamos a inventar. Então são assim inúmeras histórias interessantes que vão atravessando esse mundo antigo ocidental. Se esse livro tem algum defeito, e ele sempre tem algum defeito, é que ele fica concentrado só no desenvolvimento da escrita no Ocidente, principalmente nas civilizações mesopotâmicas, egípcias, grega e romana. Ele ignora, por exemplo, que a escrita surgiu de maneira independente em outros cantos do mundo, como aqui na América, lá na civilização maia, por exemplo. A mesma coisa aconteceu no Extremo Oriente, na China, no Japão. Então, assim, infelizmente o livro não dá conta de falar da história da escrita e da história do livro no mundo inteiro. É um defeito grave. Quando a gente lê livros como esse, a gente fica achando que a cultura foi inventada pelos europeus ocidentais. Foram os gregos e os romanos que inventaram a filosofia, a literatura, a cultura, o teatro. Não é bem assim que acontece. O mundo é muito vasto e ele não se resume apenas à história da Europa. Mas, tendo feito essa ressalva, o livro é maravilhoso. Foi uma leitura que eu fiz devagarinho, enquanto eu li as outras coisas, e que eu fiquei chateada quando terminou. Que livro delicioso! O Infinito em um Junco, para não esquecer jamais. Tadinho, tá todo detonado. Eu levei ele até pra praia, mas foi o meu grande companheiro nessa semaninha de férias que eu tive agora no começo do ano. Vou deixar o link para vocês comprarem esse livro na Amazon e na estante virtual aqui embaixo. Leitura absolutamente obrigatória para todo mundo que ama livros. Eu acho que eu posso dizer que eu amo livros, né? Tenho alguma coisa aqui para mostrar. E parece que dura para sempre, né? Eu vejo essa biblioteca linda e penso, nossa, que patrimônio que eu vou deixar. Mas quantos desses livros vão sobreviver 100 anos, 200 anos? Provavelmente nenhum. Eles são extremamente frágeis. Eles não vão ficar bonitos assim por muito tempo. Logo eles vão ficar mofados, estragados. Por mais que eu cuide deles, dificilmente eles vão durar mais do que 100 anos. Será que algum dia uma enchente vai destruí-los? Um incêndio? Uma guerra nuclear? Tô viajando, mas não importa. Não importa que esses livros se preservem. O que deve se preservar é a cultura de ler e proteger os livros. Mesmo que os meus não sobrevivam, outros sobreviverão. E a cultura dos leitores que protegem e que valorizam os livros vai se manter. A prova disso é a existência desse canal, de vocês que assistem esse canal, de vocês que apoiam esse canal. Nós somos a prova de que mesmo nesses tempos de internet, redes sociais, de tudo digital, tudo efêmero, nós ainda existimos para proteger, para preservar, para dar novos significados, novos usos. Livro de papel, livro digital, não importa. A gente sempre vai existir para protegê-los. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!